Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Andando com Deus. Hoje nós falaremos sobre a primeira religião. O nosso texto está em Gênesis 3, versículos 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Senhor Deus, abençoe-nos agora, Pai. Concede-nos revelação da Tua palavra. Abre os nossos entendimentos para conhecermos a verdade, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. A religião visa ligar o homem a Deus, mais uma vez, consertar o que está errado. Nós encontramos na palavra que a única ligação entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Desde o princípio, a humanidade tem procurado pelo caminho da religião e, lamentavelmente, todas as vezes tem fracassado. Como no texto que lemos, Adão e Eva fizeram para si aventais com folhas de figueira para esconder o pecado. Vejam que eles tentaram cobrir um erro. Eles viram que tinham pecado e tentaram disfarçar, resolver o seu problema. E Deus veio a eles no jardim e os procurou. Quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Logo descobriram que a sua cobertura não poderia disfarçar o erro que haviam cometido. Deus os chamou para consertar as coisas. E é dessa forma. Você não pode esconder o seu pecado, você não pode se esconder atrás de uma religião, você deve ir à presença de Deus. E não é você quem o procura, Deus te procura. Deus não está em um lugar distante, Deus está perto, procurando por você, dizendo: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Deus procura o homem, Deus não se afasta do homem, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É o que diz o profeta Isaías. O obstáculo que encontramos entre os homens e Deus é o pecado. Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amados ouvintes, o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus no Calvário pagou por todos os pecados. Através da cruz, você tem acesso a Deus. Porém, você tem que se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como seu Salvador agora. Então este obstáculo entre você e Deus, os seus pecados, são tirados, são postos de lado e você pode ter acesso a Deus. A religião tenta dar acesso a Deus, todavia erra. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo você não encontra nenhum credo, você não encontra nenhuma doutrina humana, você encontra a palavra de Deus, porque Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas os homens, ao invés de procurar a Deus e ouvir dele o que se deve fazer, eles procuram alguma maneira de resolver por si só o problema. E isto sempre falha, como falhou ali no Éden, quando Adão e Eva fizeram aventais para esconder a sua nudez, para resolver o problema, e aquilo não deu certo, porque diante de Deus nada fica encoberto, e eles tiveram vergonha e se esconderam.
e Deus chamou por eles. Observem que quando Deus o chamou, Deus não deu ao homem uma religião. Quando Deus chamou Adão e Eva, que estavam escondidos, ele condenou o pecado e disse: com o suor do teu rosto, Adão, você vai comer o pão, e Eva, multiplicarei tuas dores. Onde foi que Deus deu para Adão ou para Eva alguma religião? Deus disse para Adão: você de agora em diante vai ter que fazer tal e tal coisa, de tantos em tantos tempos você vai ter que construir um altar, ou você vai ter que passar a se vestir dessa e dessa forma, você vai ter que orar em direção ao sol, você vai ter que fazer orações, você vai ter que rezar tantas ave-marias. O que foi que Deus disse para Adão? Deus não deu nenhuma religião para Adão. Deus deu uma promessa. Observem, Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, resolveria o problema. Esta é a primeira profecia acerca do Messias. Nós já falamos sobre isso. Deus não deu uma religião para Adão, Deus lhe deu uma promessa. E foi por esta promessa que aqueles primeiros servos de Deus viveram. A promessa de que Deus enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa, não uma religião. Observe, amados ouvintes, Deus deu uma promessa, não uma religião. Agora você me perguntaria, onde é que começou então esses rituais e essas coisas todas? Eu tenho que afirmar agora para você, não foi com a semente de Deus, foi com os descendentes de Caim. Vamos caminhar pela palavra, vamos ver o que ela nos diz. Nós encontramos que os descendentes de Adão não tiveram nenhuma religião. Eles tinham essa promessa, eles sabiam que o pacto foi rompido, que o homem pecou no Éden, e Deus prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E foi por esta promessa que eles viveram. Eles não tinham nenhuma lei, eles não tinham nenhum dogma religioso, eles eram apenas servos de Deus, vivendo vidas simples. Eram camponeses, esses os descendentes de Adão. Mas os filhos de Caim eram religiosos, e a religião não consegue encontrar a Deus. Você encontra a Deus aonde ele disse que estaria, em sua palavra, em sua promessa. Observem, Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Abel era um criador de ovelhas, enquanto que Caim era um lavrador. Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Agora, para a oferta de Caim, ele não atentou, porque não havia aceitação para Caim, porque Caim tinha mal em seu coração, o primeiro homicida. E Jesus disse que o diabo foi homicida desde o princípio. Neste ponto eu pararia para que você notasse uma coisa. Jesus chamou Caim de o diabo, quando disse que o diabo foi homicida desde o princípio. Agora, quem foi que o diabo matou no princípio? Isto foi Caim. Jesus referiu-se a Caim e chamou-lhe de diabo. Observem. E ele era um religioso. No livro de João, capítulo 8, a partir do verso 40, nós encontramos Jesus dizendo assim: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois,
Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Amados ouvintes, Jesus falava aqui para aqueles fariseus e escribas. João 8, tome uma Bíblia e leia. João, capítulo 8. Os religiosos sempre perseguiram a verdade, e Jesus chamou esses religiosos de filhos do diabo. E hoje em dia, se hoje fosse o tempo em que Jesus viesse à Terra, a quem Jesus chamaria de filhos do diabo? Os religiosos, porque eles são assassinos. Olhe a história, observem o que fizeram as religiões. Derramaram sangue, porque são filhos do diabo. A religião não é de Deus. A religião não consegue cumprir o que ela se propõe fazer, ligar o homem a Deus. Ela é falsa, porque a única coisa que pode ligar o homem a Deus é Jesus Cristo. A promessa que Deus deu em Gênesis 3,15, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a única ligação, o único caminho, a única promessa pela qual podemos nos encontrar com Deus. Não uma religião, uma promessa. Agora observe, uma promessa, não uma religião. Mas você deve crer nesta promessa, então ela se manifesta na sua vida. Jesus veio para aqueles que criam e esperavam a promessa do Messias, e ainda é assim hoje. Jesus vem para quem espera por Deus, a promessa do Salvador, para aqueles que creem na sua palavra. É para estes que Jesus vem. Jesus não vem para incrédulos, Jesus vem para crentes. Crentes no quê? Numa religião? Num conjunto de normas de alguma igreja? Nos rituais de alguma religião? Não, Jesus vem para aqueles que creem nele, na sua palavra. Observe, a palavra de Deus está desvinculada de qualquer ritual. Nós temos uma promessa. Se o seu coração não espera a promessa, nada do que você faça agrada a Deus. O coração de Abel, conforme lemos, Abel, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, primeiro você recebe a promessa, primeiro você ama a Deus, então Deus te recebe e recebe o que você faz. Então, a sua vida é aceita, o seu trabalho é aceito, a sua oferta, como a de Abel, é aceita. Não importa o quanto Caim tinha trabalhado, plantando seus frutos ali, trazendo para Deus, não importa o quanto era bonito o altar de Caim, Deus não se agradou dele, porque não havia verdade nele, desde o princípio, conforme disse Jesus Cristo, e mentiu quando perguntado sobre seu irmão, porque era um mentiroso, não havia verdade nele, e resistiu a Deus, respondeu a Deus, dizendo: sou por acaso eu guardador do meu irmão? Observem, arrogantes. É por isso que no livro de São Judas, em São Judas 16, homens arrogantes, a religião é arrogante, ela bate no peito dizendo: eu não sou como este publicano. São arrogantes, gostam dos primeiros lugares nas reuniões. É o que diz Jesus, Mateus 23. Leia a Bíblia. A religião sempre errou o ponto. Agora, aqueles que aguardam a promessa e esperam a promessa alcançam a Deus. E aqueles religiosos perdem a visão do quadro, se atrasam, perdem um trem, ficam na rua. Mas Deus permanece com sua promessa. Por isso, amado ouvinte, receba a palavra de Deus nesta hora. Aguarde a promessa. Largue a religião. Você encontrará a Deus. Nós temos outro exemplo na palavra, é o de Abraão. Responda-me agora, qual religião Abraão tinha? Nenhuma. Ele sabia que havia um Deus, o Todo-Poderoso. Ele ouviu da história que Deus levantaria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente.
Abraão não conhecia essas regras doutrinárias e essas coisas de hoje. E observe que Abraão é a referência de fé para todo crente. E de qual religião Abraão falou? Nenhuma. É interessante que hoje há muito respeito por credos, por rituais, enquanto que Abraão não tinha nada disso. Deus mandava, ele obedecia. É simples. E Deus não ficou mudo, amigo. O que Deus quer que você faça, Deus lhe fala também, se você buscá-lo. O problema com as pessoas hoje é que elas não desejam a Deus. Elas desejam um guia, um guru, que esteja dizendo, faça isto, faça aquilo. Mas Jesus disse, a ninguém chameis de mestre, porque um só é vosso mestre. E hoje nós temos tantos homens que se levantam para doutrinar a igreja de Deus e ensinar religiões diversas, cristãs, não cristãs. Mas nós sabemos, amigos, que só existe uma verdade universal. E Deus é esta verdade. Jeremias 10:10, eu, o Senhor, sou a verdade. Abraão não tinha nenhuma regra por viver, a não ser esperar a promessa se cumprir. E Deus apareceu a ele. No capítulo 18 de Gênesis, você encontra Deus conversando com Abraão. No verso 25, você encontra Abraão referindo-se àquele homem que estava com ele, o Elohim, como o juiz de toda a terra. Se Deus veio a Abraão e Abraão não tinha nenhuma religião, apenas cria na promessa de Deus e amava a Deus, Criador dos céus e da terra, por que Deus não viria até você se você fizesse a mesma coisa que Abraão fez? Pense um pouco. Abraão é o pai da fé. Se Deus veio a Abraão, Deus virá até você, porque eu, o Senhor, não mudo. É o que diz a palavra em Malaquias 3, verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Se ele veio para Abraão, ele virá até você. Ame-o. Ame a Deus. Deus se manifestará a você. O problema é que os homens tentam fazer rituais e tantas coisas para encontrar com Deus. Deus não é um homem, Deus é espírito. Não existe nada que você faça que possa te ligar a Deus. A única coisa que você pode fazer é crer nele e amá-lo, e ele virá até você sem nenhum ritual. Apenas ame a Deus, creia nele, tenha um coração puro. Quem foi que disse? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amém? Jesus Cristo disse isso. Os puros de coração verão a Deus. Você deseja ver a Deus? Seja puro de coração. Observe capítulo 5 de Mateus, onde estamos agora, falando das bem-aventuranças. Onde foi que Jesus falou de religião ali? Ou ainda, qual foi a religião de Jesus? Aonde é que Jesus podia estar se vivesse hoje como um homem? As religiões, amigos, não desejam Jesus Cristo, desejam seus doutores. Lamentavelmente, nós vemos que o mundo hoje não deseja a palavra de Deus. Desejam uma conversa intelectual, desejam a sabedoria deste mundo e rejeitam o poder de Deus, a palavra. Mas nesta ocasião, você é convidado a deixar a religião e abraçar a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.